Boa noite para você que visita o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, a mulher pecadora. Jesus foi convidado para ir numa ceia, não fala se foi jantar ou almoçar, mas ele foi convidado para estar na casa de um fariseu com o nome de Simão. E essa história ela está no livro de Lucas, no capítulo 7, e nós vamos contar essa história, vamos bater um papo sobre essa história já já. Seja bem-vindo, então, como nós já falamos, nós vamos comentar um pouco dessa história do livro de Lucas, né? É uma história muito polêmica e fala sobre um fariseu com o nome de Simão. Esse nome Simão tem aproximadamente uns 9 no Novo Testamento, né? Inclusive Pedro era chamado de Simão. O pai de Judas Iscariotes também era chamado de Simão. E há outros Simões aí que eu não lembro o nome, né? Mas é só para detalhar que haviam outros Simões. Simão o leproso também, né? Onde Maria de Betânia ungiu, né, a Jesus. Novamente ele foi ungido ali. Alguns fazem até confusão com essa passagem que nós vamos ler agora. Então vamos lá, quem tem Bíblia aí pega capítulo 7 do livro de Lucas, conta a história desse fariseu que julga a Jesus, né, por ter recebido essa mulher com um pseudonome, né, de pecadora. A conclusão que a gente chega é que os pecados que ela cometiam eram de meretriz, né? Assim digamos. Então vamos lá, livro de Lucas, capítulo 7. O livro de Lucas foi escrito por ele mesmo, né? E ele era médico, amigo também de Paulo, né? Ele não foi testemunha ocular como os apóstolos, né, foram, mas ele esteve em contato com eles, né? E esse livro foi inspirado porque há algumas passagens nesse livro aqui que, se não fosse revelação divina, seria impossível dele contar, né? A questão de estar no monte, dos discípulos, essas revelações só Jesus poderia ter dado para Lucas, né? Esse livro é escrito para Teófilo, né? Que quer dizer amigo de Deus, Theo, Deus, Philo, amigo. E no livro de Atos também, que é outro livro que foi escrito por Lucas, também é direcionada essa carta a Teófilo. Alguns sugerem que Teófilo não fosse o nome próprio, mas sim a própria igreja, mas só, como é que se diz assim, cogitações, né? Então a gente entra nessa passagem agora, sem mais delongas, e fala o seguinte sobre alguns erros aqui cometidos por um homem chamado Simão. Primeiro, ele convida Jesus, eles são os fariseus. O que era fariseu? Fariseu era aquele homem que guardava a Torá, ou seja, o Pentateuco, né, como a gente chama hoje, seriam os 5 livros de Moisés, né? Eles guardavam as leis mosaicas. E por fazerem isso, se julgavam donos da verdade, julgavam a todos, se julgavam superiores, viviam por aparência, tanto que Jesus chama, em alguma das passagens, eles de sepulcros caiados, né? E o que seria sepulcros caiados? Seriam covas, né? Pintadas com cal, onde tem ossos secos, ou seja, cadáveres. E eles eram, para Jesus, eles eram dessa forma, né? Por fora pintados, maquiados e por dentro secos. Então esses homens deram bastante problema, eles questionavam a atitude de Jesus. Algumas vezes, no livro de Mateus fala do chamado de Mateus, né? Mateus era publicano, e Jesus vai na casa de Mateus e os fariseus também ali implicaram, porque com Jesus, por que Jesus, sendo um profeta, estaria dentro da casa de um publicano? O que era um publicano naquela época? Era cobrador de impostos, mas ele não era oficialmente um cobrador de impostos
de Roma. Havia um cobrador oficial, um funcionário de Roma, e esse funcionário contratava pessoas do povo para cobrar impostos do seu próprio povo. Então, um publicano ele era tratado como traidor. E além disso, além de traidor, ele era ladrão, porque ele ainda tirava um pouquinho para ele também. Tem o caso de Zaqueu também, que se converte também, que Jesus vai na casa desse publicano também, e Jesus vai e salva esse publicano com o nome de Zaqueu, e a história dele está no livro de Lucas também, no capítulo 19, né? Quem conhece essa história também vê o milagre que foi feito na casa de Zaqueu, que ele fala: se eu tenho algum pecado, eu restituo quadruplicado a todas as pessoas que eu devo, né? E Jesus fala para ele: olha, a salvação entrou na tua casa porque tu és também filho de Abraão. O que seria ser filho de Abraão? Abraão é chamado de pai da fé. Então, Zaqueu seria filho de Abraão porque acreditou em Jesus. Mas voltando à passagem de Mateus, e aí eles questionam por que Jesus tinha ido na casa de Mateus, o Levi, o apóstolo, né? E ele fala que ele não veio chamar aqueles que se consideravam santos. Ele não fala com essa linguagem, claro, mas eu estou trazendo para nós, na linguagem de hoje. Ele fala que veio chamar os doentes, porque são eles que precisam de remédio. Ele estava dando ali, sabe, um tapa sem mão naqueles fariseus que se julgavam superiores, e eles tinham uma condição social superior, até porque se corrompiam também, né? A passagem lá do templo, lá, que Jesus chega no templo para orar, e ali havia uma corrupção muito grande, e os fariseus estavam se aproveitando daquelas pessoas que realmente tinham um desejo de serem perdoadas, de ofertarem a Deus, né, os seus sacrifícios, né? Então vamos aqui para a passagem, já que a gente falou um pouco de farisaísmo, né? Conhecemos um pouco desses caras que estavam nessa refeição. A gente vai falar agora o que aconteceu nessa refeição. Versículo 37 do capítulo 7 diz o seguinte: eu não queria ler porque eu perco o foco de vocês, eu tenho que ficar olhando para baixo, mas então vamos lá. Versículo 37 diz o seguinte: eis que a mulher, falar nisso eu estou com a Bíblia da mulher, que é a Bíblia da minha esposa, né? Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então aqui a gente vê uma mulher ousada, determinada, convertida, né? Pode até achar que é heresia, mas aqui dá para entender que ela já estava convertida. Ela enfrentou todos os preconceitos, todos os perigos. Primeiro que ela era uma mulher indesejada naquela casa. Uma pecadora entrar na casa de fariseus é realmente procurar ser apedrejada, como eles queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Mas ela não se importou com nada disso. Ela foi ao encontro de Jesus e ali o texto fala que ela se ajoelhou e começou a ungir os pés de Jesus. Presta atenção. Naquela época, eles tinham costume que todas as pessoas que chegassem na sua casa de viagem, eles ofereciam uma bacia com água e lavavam os pés, ou seja, o servo, no caso, faria isso, né, por Jesus naquela festa, deveria fazer pelo menos. Por quê? Porque eles andavam de sandália e naquele chão barrento o pé ficava todo empoeirado e com suor ficava todo embarrado, né? Então eles ofereciam esse conforto.
Você olhar lá no livro de Gênesis, quando os anjos visitaram Abraão, Abraão foi lá, pediu a Sara para fazer pão, preparar o alimento e lavar os pés dos anjos. Então isso era uma tradição comum, era algo que também tem a passagem de Jesus na Santa Ceia, que lava os pés dos discípulos. Tem até um momento lá que Pedro fala, não, o senhor não vai me lavar, porque isso era atitude de servo, né? Lavar os pés, mas era uma atitude também de boas-vindas. Né? Quem não tinha servo faria isso pelo seu convidado, e Jesus ali estava dizendo, olha, sirva a todos vocês. Aí Pedro fala, não faça isso no meu pé. Aí Jesus falou para ele, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro, né, a gente já conhece como é que é a atitude dele, chega e fala, então me lava todo. E aí Jesus fala para ele, não, você já está limpo, só é necessário lavar o pé, né? Porque um de vocês ainda não está limpo, que era Judas, né? Ele se referia a Judas, mas aí a gente volta para a passagem aqui, falando do unguento. O unguento era um perfume, né? Que era usado até para atrair a clientela, né? Das meretrizes, era um perfume caro também. E esse unguento, ela vai, despeja nos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, quer dizer, ela estava dando boas-vindas ao Senhor, né? Mas só tem que ela estava lavando os pés dele com as próprias lágrimas. E ela fez algo que era digno de repúdio, já tinha entrado na casa dos fariseus. O cara já devia estar louco, né? O tal do Simão, né? E aí a mulher vai e solta os cabelos. Meu Deus do céu, cara. Soltou os cabelos e passou nos pés de Jesus. Naquela época, soltar os cabelos era algo proibido, né? Digamos assim. Era algo que só podia ser feito na frente do seu próprio marido. E ela vai, solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Então vamos ler aqui agora, né? Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava nos pés, e os ungia com unguento. Aqui fala também de beijar, né? Eles tinham o costume de beijar o rosto, ou seja, ósculo, que é chamado ósculo santo, né? Os evangélicos conhecem essa expressão, e ela fazia isso nos pés de Jesus, dando boas-vindas, né? Então a gente vai entender essa passagem do bêbado já já, do beijo já já, que bêbado. Ai, ai, ai. E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é, a qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ou seja, ele estava ali duvidando de Jesus, né? Ele fala, se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher, ela é pecadora. Julgou a Jesus naquele momento ali. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho te dizer. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, ou seja, 500 dinheiros. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador, de um operário, né? Vamos comparar assim, a diária de um pedreiro, de uma diarista. E essa palavra denário, ela dá origem à palavra dinheiro que nós temos aqui em português. Em espanhol é denaro, né? Mas a gente voltando aqui, um devia 500 denários, 500 dinheiros, e o outro devia 50 dinheiros. E não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, ou seja, o credor perdoou os 2 que não tinham dinheiro para pagar ele. E aí ele pergunta a Simão Pedro, Simão, qual desses vai ficar mais grato? Qual desses vai ficar mais feliz? Né? E aí Simão fala, qual desses que vai amar mais, Simão? Simão fala, o que mais foi perdoado. E aí Jesus aponta para a mulher e diz, tu está vendo essa mulher aqui? Eu entrei na tua casa e você não me destes água para os pés. E ela, desde o momento que eu cheguei, está lavando meus pés com as suas lágrimas.
não me destes ósculo, ou seja, beijo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Aí entra aqui a passagem do ósculo, né, que eu gostaria de comentar. Esse ósculo, o próprio Judas, né, para entregar a Jesus, ele beijou ao rosto de Jesus. Né? Jesus pergunta: aqui viestes, e eles prenderam a Jesus. Mas é interessante que o camarada convida o outro para ir na casa dele. Simão convida Jesus para ir na casa dele, para a refeição. E aí Jesus chega lá, ele não dá água para lavar os pés de Jesus, não o cumprimenta, ou seja, o beijo seria um cumprimento, um aperto de mão hoje nosso, um abraço, até um beijo e no rosto também. Tem algumas pessoas que têm esse costume, e o cara entra na casa dele, Jesus Cristo entra na casa dele, e ele não faz nada disso. E ainda havia aquela prática da unção também, ungir na cabeça. Ungir na cabeça é uma questão de honrar a outra pessoa. A gente viu a Samuel, quando ungiu a Saul, honrou a Saul como o primeiro rei, né, de Israel. E algumas passagens da Bíblia também falam sobre a unção de ungir os enfermos, para curar os enfermos. E a unção também tinha essa função de dar boas-vindas aos visitantes. Então, 3 erros ali ele cometeu, pelo menos Jesus estava mostrando a ele. Em vez dele estar olhando para o seu comportamento, ele estava apontando o comportamento e se julgando superior até ao próprio Cristo, que ele fala: se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber, isso aí está mentindo, né? Então Jesus foi lá e mostrou a ele que ele não era tão amistoso assim, que ele não era tão santo assim, e mostra para ele 3 coisas pelo menos ali que ele tinha deixado de fazer, uma coisa que era comum para todos os anfitriões, e ele peca, né? Vamos, entre aspas, claro, peca errando, né, dessa forma. E aí diz o seguinte: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aí que ele enlouqueceu mesmo. Né? Quem é esse aí que até pecados perdoa? Foi a pergunta que eles fizeram, né? E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Essa parte aí, essa conclusão, esse desfecho aí é maravilhoso. Essa frase aí, ela traz realmente paz para a nossa alma. Porque uma mulher que cometia tantos pecados se arrepende, ela vai lá e adora, se humilha aos pés de Jesus, diz para ele: olha, seja bem-vindo. Ela enfrenta tudo, entra na casa de um fariseu, com vários fariseus, né? E vários homens, sem ser convidada para adorar a quem ela acreditava que poderia realmente salvá-la dos seus pecados, perdoar os seus pecados, resolver os seus problemas. Ela acreditou, e ali havia homens com tanta instrução, mas sem arrependimento. Aí vejam ali, tem 2 pessoas para a gente tomar como exemplo: o fariseu, se julgando santo, né? E uma pecadora arrependida. Quantas vezes a gente se comporta como um fariseu? Eu já vi muito isso na sociedade. Às vezes o camarada se converte, era um bêbado, né? Jogado na sarjeta, aparece daqui a pouco com a Bíblia, com terno, gravata, cantando, pregando o Evangelho. E as pessoas, né, meio indignadas, igual o fariseu estava aqui, Simão, falam: mas esse cara aí não era aquele bêbado que vivia nas esquinas ali? Depois que fez tanta coisa, agora você quer ser crente, né? Então a gente ouve muitas dessas expressões, e isso aí é o comportamento do farisaísmo, né? Agora a gente tem que se comportar como essa mulher, se arrepender, não se importar para o que vão dizer de nós, mas simplesmente adorar, né? Tem até aquela canção que diz: eu vou adorar, né? Que eu acho linda também. Então a gente vai chegando no final desse comentário, mas não deixando de falar desses 3 últimos
versículos que já faz parte do capítulo 8, mas que para mim ele completa essa passagem. Fala sobre as mulheres que assistiam a Jesus, e esse livro aqui ele fala aproximadamente sobre 14 mulheres, né? Fala sobre Maria, fala a história de Isabel, mas não como as outras histórias da Bíblia. Ele dá detalhes, né, sobre o ministério dessas mulheres que iam sendo libertas e iam seguindo a Jesus. Fala da viúva de Naim, né? Esse livro também fala da sogra de Pedro, fala de Marta e Maria, de Betânia, a mulher pecadora, fala de Susana, fala de Joana, mulher de Cusa, ou seja, a mulher do procurador de Herodes, uma mulher que tinha posses, essa tinha posses com certeza. Então vamos ler essa passagem aqui para a gente entender. O Lucas, ele, como é que se diz assim, ele coloca em destaque as mulheres. As mulheres naquela época, elas nem contadas eram. Vocês vejam lá na saída do Egito, sai 3 milhões de pessoas, é o cálculo que a gente faz. Mas ali só conta 600 mil homens. Eles só contavam os homens. Mas haviam mulheres e crianças junto com esses homens. E aí na matemática que a gente faz, aproximadamente dá um número de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito seguindo a Moisés e Arão. E tem outra passagem na Bíblia também que fala da multiplicação dos pães ali, né? Conta-se 5 mil, mas na verdade a gente deduz que já haviam 10 mil pessoas ali, porque também haviam mulheres e crianças. E Lucas, ele faz questão de mostrar o que as mulheres faziam em prol da evangelização. E aí, para finalizar, tem esses 3 versículos aqui do capítulo 8 de Lucas. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quer dizer, os 12 estavam com ele. E algum tempo aí, ou em algum livro aí, ficaria só por aí. Mas aqui ele faz questão de colocar as mulheres também junto da lista. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, essas mulheres também faziam parte do ministério de evangelização de Jesus Cristo, né? Então, eu vou ficando aí com esse comentário simples, singelo e sintético. Tá? Deus abençoe a todos vocês, né? E eu fico com essa última frase aí, que Jesus falou para a mulher pecadora: a tua fé te salvou, vá em paz, né? Então fiquem em paz, lembre-se que o sacrifício da cruz de Jesus, ele nos traz a salvação, nos traz perdão e libertação. Então, se a gente cometeu alguns erros no passado, né, como essa mulher aqui, Jesus está falando para a gente: olha, a tua fé te salvou, vai em paz, esquece os teus problemas passados, né? Se não tem solução, já estão resolvidos, e daqui para frente vai, não peca mais. Foi o que ele falou para a mulher que foi pega em adultério, que eles queriam matar, né? Mais uma mulher aí também para seguir a Jesus, né? Então a gente tem que dar oportunidade às pessoas que estão sofrendo, né? Porque Jesus, ele não veio chamar os justos, ele veio para os doentes, porque são eles que precisam de remédio. Se você se sente doente, se aproxime de Deus, né? Ele é a solução para a nossa vida. Que a graça de Deus e a paz esteja na sua casa, na sua geração, na sua família, e que tudo vá bem na sua casa. Tá? Até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Então, um abraço, um beijo no coração e até. Tchau, tchau.